Agora eu vou preparar para vocês uma receita mais gourmet, uma receita com um ovo recheado, que é o Caketon Brownie. Esse recheio ele é à base de trufa, aplicado um produto da Ciber que se chama Caketon. Aplicado no recheio depois de hidratado, ele vai se transformar num brownie. E esse é a receita do Caketon Brownie, que é o ovo que eu vou preparar para vocês agora. Já tomei o cuidado de preparar uma casquinha antes, conforme eu já ensinei vocês em receitas anteriores. Então a casca já está pronta. Vou tomar o cuidado de tirar ela um pouco antes. Ela já preparei ela antes, ela já está cristalizada, já está no ponto de tirar. Vou deixar ela aqui reservada para que depois que o recheio estiver pronto, a gente vai utilizá-la. Para esse ovo, o que eu vou preparar? Um creme tipo trufas. Vou usar aqui a cobertura blend, sabor blend, creme de leite, nozes e o Caketon, que também é um produto da Ciber. Ele na verdade é um bolinho bem seco. Depois de preparado o recheio, ele vai ficar mais úmido com a textura de um brownie. Então você encontra isso também nos distribuidores, o nome dele é Caketon. Para começar, derreter a cobertura no micro-ondas. Por 30 segundos, potência alta. Como eu vou preparar recheio, agora o tempo de derretimento dela, eu não preciso me preocupar tanto com isso, porque eu vou usar para recheio. Então não vou usar o produto, a cobertura, como produto final para preparar uma casca ou um bombom. Então, se caso, porventura, acontecer alguma coisa de aquecer demais ou de perder temperatura, enfim, não tem problema, porque é para recheio, eu vou ter creme de leite, outras coisas aqui, então não vai interferir muita coisa. Mas é lógico, sempre tomar cuidado no derretimento. Essa é uma base bem legal. Você pode adicionar aqui também algum tipo de sabor, ou até mesmo algum tipo de licor, conhaque, alguma base de uísque, enfim, isso fica a critério teu. Então tá aqui. Depois eu vou adicionar o creme de leite, quando estiver completamente derretida. E no final, as inclusões, que vai ser a nozes e o Caketon. Eu vou parar antes dos 30 segundos, que eu provavelmente já deve estar com a temperatura e bem derretido. Então nem chegou a levar os três tempos de trinco. Realmente, a textura é essa. Tá ideal já para uso, tanto se fosse para fazer a casca, como se fosse para fazer o bombom, enfim, tá perfeito. Agora eu vou entrar com o creme de leite. A receita já está toda descrita, quantidade dos ingredientes, etc. Mistura o creme de leite. O importante, quando vocês trabalharem com creme de leite para trufa ou para ganache, se vocês trabalharem com creme de leite de latinha, o ideal é que vocês retirem aquele soro que fica sobrando na lata. Como é que eu faço isso? Você pode colocar a latinha na geladeira de um dia para o outro, com a parte que você vai abrir de cabeça para baixo. A parte que é o creme, ela vai endurecer e o soro vai ficar embaixo. Depois você vai virar a latinha, vai abrir, o soro está todo em cima, aí você descarta esse soro e usa só o creme. Ah, por que eu não posso usar o soro na receita? Porque dependendo do que você vai fazer, ou um ganache, ou uma trufa, ou um recheio, vai ficar mais mole, vai ficar mais líquida e não é legal. Ah, eu posso trabalhar com creme de leite de caixinha? Pode. Melhor ainda, porque não tem soro. Então você acaba não perdendo o produto. O que eu estou utilizando aqui é de caixinha. Não precisa estar gelado também. Olha como é que fica a textura do recheio e a cor, fica com um brilho fantástico. Isso aqui eu poderia até usar essa base aqui, se fosse, posso decorar um bolo com isso aqui? Claro que pode. Posso decorar uma torta com isso? Pode, é bonito. E seria como se fosse uma cobertura Paris, um creme ganache. E agora,
eu vou adicionar as inclusões aqui para poder transformar isso aqui no recheio. Que é o que? A nozes e o Caketown. Esse Caketown depois, como o creme de leite tem bastante gordura e água, depois de um certo tempo, esse Caketown ele vai hidratar aqui no meio do recheio e vai ficar com a textura de um brownie. Vai ficar bem macio. Então aqui está pronto. Como está com a temperatura um pouco quente ainda, não é o ideal você aplicar isso aqui diretamente na casca. Por quê? Você vai acabar derretendo a casca que você fez. Então o ideal é que você coloque ele na geladeira, ou que deixe ele esfriar antes de você colocar o recheio, ok? Eu tomei o cuidado e já preparei um antes. Então já tem o recheio pronto aqui, já com a temperatura um pouco mais baixa. Ele depois, inserido para a geladeira, vai ficar com essa textura, tá? Mais pesada, como se fosse mesmo um ganache. Dica: não desenforme o ovo para colocar o recheio. Por quê? Sua mão é quente, mesmo que você esteja com luva, você vai precisar segurar ele aqui para colocar o recheio. Então se você deixar ele na forma, você acaba não passando temperatura para o chocolate, não vai dar mancha, não vai derreter e também não vai ficar a marca dos seus dedinhos. Então aqui uma quantidade de recheio. Você pode preencher ele bastante até a borda, porque a gente vai precisar depois preparar a cobertura. Então aqui está o recheio. A textura dele está fantástica, está perfeito. Então ele está bem liso. Agora eu vou aplicar a cobertura aqui dentro. Vou derreter mais um pouquinho no micro-ondas. Como a quantidade que eu vou utilizar agora é pouco, a mesma cobertura blend, só para fazer decoração. De novo. Um tempo de 30. Deixa separado. O transfer que eu vou utilizar é esse daqui, tá? Ele é uma folha bem maior. Eu acabei cortando ela para poder ficar mais ou menos próximo do tamanho que eu vou utilizar da forma do ovo. Você vai encontrar vários modelos, vários tamanhos em qualquer local de distribuidor de produto para confeitaria. Ele é, para quem não conhece o que é o transfer, é manteiga de cacau com corante que eles aplicam diferentes desenhos na folha. Quando você aplica isso no chocolate, todo esse desenho ele permanece no chocolate e acaba te dando um pouco mais de brilho. Então você consegue trabalhar com diferentes decorações, dependendo do produto que você está fazendo, lógico. Aqui já está ficando legal. Qual que é a vantagem desse produto? Derreteu, forma. Não precisa de temperagem. Quando for aplicar isso em transfer, sempre deixe ele um pouco mais frio. Ele vai ficar um pouco mais pesado, um pouco mais grosso. É normal. Por quê? Porque ele não está completamente derretido, tá? Então não se preocupe com relação a isso. Então agora é só completar a parte de cima, espalhando. E aqui é preencher bem. Espalha com o auxílio de uma colher até chegar na borda.
Vai ficar um pouco mais viscoso, um pouco mais grosso a camada, mas isso é desejável porque depois você vai cortar isso quando você for servir. Então é isso, dá uma agitadinha assim para poder tirar toda a bolha de ar. Aí vem a etapa de decoração, que é aplicar o transfer por cima da cobertura. Fica com a mão. Então essa aqui é a parte mais delicada. Tomem cuidado na hora de prepararem isso. Se precisarem, use uma espátula para poder deixar bem certinho. Como eu apliquei aqui o transfer agora, tem duas possibilidades. Eu posso colocar ele para cristalizar na geladeira ou no freezer dessa maneira, ou então colocar ele com a parte virada para baixo. Mas para isso teria que colocar uma superfície aqui. Eu vou utilizar uma tábua de carne, superfície reta, aplicar aqui e virar. Tá? Então tá tranquilo. Freezer agora, 5 minutos. O importante é que ele fique bem cristalizado para que o desenho todo do chocolate permaneça, do transfer permaneça no chocolate. Já passaram os 5 minutos, o ovo já deve estar cristalizado. Agora a gente vai tirar o transfer. Como eu já tinha feito a casquinha antes, não preciso me preocupar agora com o tempo de cristalização da casca, porque ela já estava pronta. É só virar a base. E quando está completamente solto, até o transfer ele acaba se soltando sozinho, porque o chocolate, quando ele cristaliza, ele endurece, ele acaba retraindo. Então ele solta da forma porque ele acaba reduzindo o tamanho. E isso é o que acontece. O transfer se solta sozinho. Aqui a base está pronta, é só virar. Você pode trabalhar numa embalagem legal, aberta, para poder mostrar a decoração que você fez do ovo. E uma coisa legal disso aqui, um ovo que pode ser compartilhado. Você pode entregar isso aqui para o teu namorado, para tua namorada, para o teu filho, enfim, e comer junto. Por quê? É uma casquinha com aplicação fina. A ideia é que você consuma isso de colher, então pode entregar uma caixinha com uma colher descartável, enfim. Isso fica a tua criatividade. E furar o ovo dessa maneira, mostrando o recheio e mostrando que não é só bonito e também muito gostoso. Como fica cremoso o ovo. É uma coisa muito legal e com certeza a pessoa com qual você vai presentear vai ficar muito contente em receber isso. Esse é o Cake Tom Brownie.